Srila Prabhupada, capítulo 3, verso 16, Karma Yoga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Evam pravartitam chakram. Evam pravartitam chakram. Nanu vartayati harya. Nanu vartayati harya. Aghayurindriyaramu. Aghayurindriyaramu. Mugam partha sajivati. Mugam partha sajivati. Evam pravartitam chakram. Nanu vartayati harya. Aghayurindriyaramu. Mugam partha sajivati. Evam pravartitam chakram. Evam pravartitam chakram. Nanu vartayati haya. Nanu vartayati haya. Aghayurindriyaramu. Aghayurindriyaramu. Mugam partha sajivati. Mugam partha sajivati. Evam pravartitam chakram. Evam pravartitam chakram. Nanu vartayati haya. Nanu vartayati haya. Aghayurindriyaramu. Aghayurindriyaramu. Mugam partha sajivati. Mugam partha sajivati. Evam pravartitam chakram. Evam pravartitam chakram. Nanu vartayati yaha. Nanu vartayati haya. Aghayurindriyaramu. Aghayurindriyaramu. Mugam partha sajivati. Mugam partha sajivati. Evam pravartitam chakram. Evam pravartitam chakram. Nanu vartayati haya. Aghayurindriyaramu. Mugam partha sajivati. Evam pravartitam chakram. Nanu vartayati haya. Aghayurindriyaramu. Mugam partha sajivati. Evam pravartitam chakram. Anu vartayati haya. Aghayurindriyaramu. Mugam partha sajivati. Evam. Assim. Pravartitam. Estabelecido pelos Vedas. Chakram. Ciclo. Não. Anuvartayati. Adota. Iha. Nesta vida. Yaha. Aquele. Agha. Ayu. Cuja vida está cheia de pecados. Indriya Aramaha.
Indriyarama, satisfeito no gozo dos sentidos. satisfeito no gozo dos sentidos. Mogham, Mogam, inutilmente. inutilmente. Partha, Partha, ó filho de Pritha. ó filho de Prita. Arjuna. Arjuna, Saha, Saha, ele. ele. Jivati, Jivati, vive. vive. Tradução, vamos repetir. Meu querido Arjuna, Meu querido Arjuna, aquele que na vida humana aquele que na vida humana não segue esse ciclo não segue esse ciclo de sacrifício de sacrifício estabelecido pelos Vedas, estabelecido pelos Vedas, certamente certamente leva uma vida cheia de pecado, leva uma vida cheia de pecado, vivendo só para a satisfação dos sentidos. vivendo só para a satisfação dos sentidos. Tal pessoa Tal pessoa vive em vão. vive em vão. Significado dado por sua divina graça, Bhai Charanarvindam, Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki. Nesta passagem, o Senhor condena a filosofia mamonista, que aconselha que se trabalhe muito duro para gozar o prazer dos sentidos. Portanto, aqueles que querem desfrutar deste mundo material devem obrigatoriamente acatar o acima mencionado ciclo de execução de Jagyas. Quem não segue essas regulações está levando uma vida muito arriscada, sujeitando-se a condenar-se cada vez mais. Pela lei da natureza, esta forma de vida humana destina-se de maneira específica à autorrealização, trilhando qualquer um dos três caminhos, a saber, Karma Yoga, Jnana Yoga ou Bhakti Yoga. Não é necessário que os transcendentalistas que estão acima do vício e da virtude sigam rigidamente as execuções dos Jagyas prescritos, mas aqueles que estão ocupados em gozo dos sentidos precisam purificar-se através do acima mencionado ciclo de execuções de Jagya. Há diferentes espécies de atividades. Aqueles que não são conscientes de Krishna, na certa estão ocupados em consciência sensória, portanto, eles precisam executar trabalho piedoso. O sistema de Jagya é planejado de tal modo que as pessoas dotadas de consciência sensorial possam satisfazer seus desejos sem enredarem-se na reação do trabalho que leva ao gozo dos sentidos. A prosperidade do mundo não depende de nossos próprios esforços, mas o arranjo básico do Senhor Supremo, cumprido diretamente pelos semideuses. Portanto, os Jagyas destinam-se a favorecer os semideuses específicos mencionados nos Vedas. Indiretamente, pratica-se com isso a consciência de Krishna, porque quando se habilita a executar Jagyas, a pessoa de certo torna-se consciente de Krishna. Mas, se ao executar Jagyas ela não se torna consciente de Krishna, esses princípios são considerados apenas códigos morais. Ninguém deve, portanto, limitar-se apenas aos códigos morais, mas deve transcendê-los para alcançar a consciência de Krishna. Magyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshuru Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manubhistam Vistapitam Jena Bhutale Swayam Rupakadat Mahyam Dadati Swapadantikam Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute.
Evam pravartitam chakram nanuvartayati hayat agayurindriyaramo mugham partha sajivati. Meu querido Arjuna, aquele que na vida humana não segue esse ciclo de sacrifício estabelecido pelos Vedas, certamente leva uma vida cheia de pecado. Vivendo só para a satisfação dos sentidos, tal pessoa vive em vão. Krishna foi eufemista aqui, na verdade, porque se só vivesse em vão, ainda tudo bem, mas a pessoa se degrada. Não só vive em vão, como desliza para formas inferiores de vida em mundos inferiores. É isso mesmo. A vida humana, que é o prêmio máximo para a alma condicionada, é desperdiçada e, ao mesmo tempo, ainda se perde essa dádiva assim, de valor incomensurável, que é o corpo humano. Porque só com o corpo humano nós podemos entender tudo isso. Isso aqui é filosofia falada por Deus, por ser humano resolver o problema da existência dele, do enredamento dele. Não é para ninguém, mas não é para ninguém. Então, essa preocupação, como vai o mundo, o que fazer com o mundo, preocupação inútil. Preocupação inútil. O mundo vai, sempre irá muito bem, sob todos os aspectos, passando por seus altos e baixos, porque são sempre controlados indiretamente, por trás de tudo, por Krishna. E depois na frente aqui, na nossa concepção grosseira sutil, né? Pelos semideuses. E nós não temos a menor chance de mudar nada nessa existência. Mudar nada. Mudar nada. Krishna explicou isso também no Bhagavad Gita, no verso Karyakarana Kartritve Reto Prakriti Uchyate. A única mudança que nós podemos fazer como seres humanos é uma mudança para o nosso bem verdadeiro ou para a nossa complicação ainda maior e para a nossa degradação. Purusha Shuka Dukkana. Purusha Shuka Dukkana. A única coisa que a alma pode fazer como ser humano é ela ser a causa da sua felicidade, da sua prosperidade, da sua felicidade última, da sua liberação, ou do seu enredamento, do seu sofrimento, do seu encarceramento em diferentes espécies de corpos inferiores e em mundos inferiores. A única mudança que a alma pode fazer, ela não pode mudar mais nada, tudo já está feito por trás de tudo, por Krishna, sob a ordem dele, tudo está funcionando e os semideuses estão trabalhando, administrando a manifestação cósmica material por inspiração e ordem de Krishna. É só isso. Então o que vai adiantar a gente ficar tão preocupado com coisas que estão completamente fora do nosso controle? Ah, mas por que a gente assume essa posição de controlador? Por quê? Porque nós queremos gozo dos sentidos, só isso. É só isso. Quanto mais gozo do sentido nós quisermos, mais controle nós vamos querer ter sobre as coisas, sobre tudo. O exemplo maior é o de Hiranyakashipu, que nós vimos ontem. Hiranyakashipu fala para o Senhor Brahma, já que você é imbatível no campo de batalha, faça com que eu seja também. E já que você já tem o controle sobre tudo da natureza material e sobre todas as entidades vivas, passe esse controle para mim, deixa eu controlar tudo. Ele pede. Ele pede. Aí o Senhor Brahma sabia que ele estava equivocado, falou, tá bom, te concedo essa bênção. Ninguém vai nunca ter esse poder. Nunca.
Então, ser inteligente significa conhecer os limites do nosso controle, os limites do nosso poder. Materialmente falando, ele é muito grande. Espiritualmente falando, aí ele é bastante abrangente. Se nós formos inteligentes, nós podemos realmente fazer prodígio. Mas, em termos materiais, Mogham, inutilidade completa. Inutilidade. Nós cansamos de ver e ouvir relatos. Isso é muito comum a gente ver, né? Estamos aqui agora nesse lugar maravilhoso aqui, que consta que há milhões de anos atrás isso aqui foi fundo de mar. Agora estamos encontrando aqui o não sei o quê. E que adianta isso aí? Ficar sabendo disso aí, se foi ou se não foi? Quem que vai mudar isso? Quem mudou e quem vai mudar? Isso só aqui nesse planetinha Terra aqui que a gente tem esse conhecimento limitadíssimo da ação de Krishna como templo, da ação dos semideuses no controle, da ação de Krishna por trás, seguindo estritamente a ordem dele, o desejo dele, nada acontecendo fora da sanção dele. Então é completa inutilidade se preocupar com essas coisas. Completa inutilidade. Quantos povos no passado não lideraram o planeta? Cadê esses povos? Quanta gente já não conheceu a honra da respeitabilidade por ter feito isso e aquilo? E cadê essas pessoas? E cadê tudo? E cadê o que fica, gente? A vida humana não é para ser usado com esse propósito. Não é para ser usado. Pralada Maharaja explicou isso para o pai dele. Meu pai está equivocado. Tudo isso que você está buscando é perda de tempo. E você só vai se deparar com a morte. Não, que é isso? Você que não sabe o que está falando. É sempre assim. É sempre assim. Quando alguém fala a verdade, nunca sabe o que está falando. Mas quando alguém propaga qualquer especulação, qualquer bobagem, já um monte de idiota vem atrás. Puxa, que cara incrível. Nossa, como ele tem... Esse cara ele é o cara, hein? Ele já segue, já ouve. Porque essa é a natureza humana. Essa é a natureza do ser humano. É assim. Basta alguém conseguir algum destaque na sociedade humana, que tem um monte de bajulador para ir atrás e ficar sonhando que um dia, quando crescer, vai querer ser igualzinho a ele. Igualzinho. Então, para a gente, o Bhagavad Gita é muito claro. E o Bhagavatam também. O Bhagavatam, quando explica Jaya Chariti Shreya Charastati Dihati, ele indica que nós devemos admirar, seguir, nos inspirar em pessoas que fazem uma revolução nesse mundo, alcançam destaque nesse mundo, mas pela pureza, pelo poder espiritual, pela força do conhecimento verdadeiro. Prabhupada, por exemplo. Aí sim, esse é um homem de destaque que nós devemos almejar, trilhar seus passos, Sato Vrite, trilhar os passos dos acharyas. Mas não de qualquer tolo que alcança destaque na sociedade humana, mas que não tem o menor valor, que é inutilidade. Por que é inutilidade? Porque é tudo feito com muito esforço para gratificação dos sentidos. Não falávamos ontem o que Pralada Maharaja fala? Matina Krishna Bharatasatova Mitobipadeta Griha Vratanan. Nós temos que ser Drida Vratanas, não Griha Vratanas, não muito
esforçados para gozar os sentidos. Não, nós temos que ser esforçados para controlar os sentidos. Controlar os sentidos, não para gozar os sentidos. Então, Andanta, Gobi, Vishatanta, Mishram, Punar, Punashar, Vichachavarnanan. Prada Maharaja falou. Esses homens que são muito apegados, demasiadamente apegados ao corpo material, ao mundo material, ao gozo dos sentidos materiais, incapazes de controlar os seus sentidos materiais, eles deslizam para as regiões mais escuras da existência material, para as formas mais abomináveis de vida. E tais pessoas jamais vão compreender a consciência de Krishna. Prabhupada Maharaja que falou. Nem se esforçar muito, nem por esforço próprio, e nem que tenha uma comunidade empurrando, nem por esforço comunitário. É isso mesmo que fala esse verso. Nem por esforço comunitário. Nem todo mundo fala do Prabhu, agora você está no lugar certo, fazendo a coisa certa e tal. Mas cadê o Prabhu? Cadê o Bhakta? Cadê o... Sumiu. Cadê o Prabhu? Não sei, sumiu. Cadê o Brahmana? Não sei. Aquele Brahmachari? Não sei. Aquele sannyasi que fez o Padayatra no Brasil, ficou famoso aqui, o sannyasi que fez o Padayatra no Brasil. Viajou o Brasil inteiro aí com carro de boi, fazendo Padayatra. Era um devoto tão expressivo, e nós devemos sempre agradecê-lo por isso, que ele lutou tanto, mas lutou tanto por arranjo de Krishna. Nós somos muito amigos, eu fui muito amigo dele, a gente era bastante amigo. E olha, o que esse devoto lutou para ter o Shri Chaitanya Charitamrita traduzido para o português, quando ninguém pensava ainda, estava todo mundo ainda engatinhando em Bhagavata, engatinhando, e ele em cima da BBT, tem que traduzir o Chaitanya Charitamrita, tem que traduzir, se não tiver o Chaitanya Charitamrita para todo mundo ler, para todo mundo entender, nunca ninguém vai entender o movimento da consciência de Krishna, não vai conseguir entender o que o Sr. Chaitanya veio fazer aqui, qual que é o sacrifício dessa era. E é verdade, foi verdade isso. Jambavan Maharaj. E é verdade isso. Mas cadê o Jambavan Maharaj, gente? Cadê? É assim mesmo. Quem conheceu o Maharaj Jambavan aí, levanta a mão. Quem conheceu? Só a Adwaita e o Deva, né? Então. Mas era uma pessoa super dócil, super interessada assim, em cuidar dos devotos, dava atenção, super humilde. Era mesmo. Super humilde. E assim, dedicou o tempo dele todinho assim, em comprar essa briga aí, que tinha que ser traduzido Shri Chaitanya Charitamrita. E foi, graças a Jambavan. Foi. Mas, voltando no verso de Prahlada Maharaja, nem por esforço próprio, nem por esforço comunitário. Nem por esforço comunitário. E Prahlada Maharaja conclui: não pode compreender a consciência de Krishna quando é muito apegado ao corpo, quando é muito apegado ao mundo, quando é muito apegado ao gozo dos sentidos.
nem fazendo muito esforço e nem uma sociedade bombando. Vamos, Prabhu, canta japa, levanta cedo, pula, o Mangalartik. Olha, tem que ser assim mesmo. A melhor coisa é sadhana mesmo, é para quem está começando, é vidibhakti, tem que ser treinado mesmo. Nem assim vai, nem assim vai. Mas não vai por quê? Porque lá no coração não limpou, não parou de pensar e planejar em termos de corpo, em termos desse mundo só, como se fosse o fim da linha, aqui é tudo, e do gosto dos sentidos. É isso mesmo. Aí Prahlada Maharaj conclui que dessa maneira fica-se experimentando o que já experimentou, mastigando o mastigado. Mastigar o mastigado, os devotos falavam, porque Prabhupada uma vez falou, né, como vomitar e comer de novo, é muito pesado, mas é mais ou menos como toma um porre hoje, vomita até as tripas amanhã e depois amanhã toma outro porre. Isso é o gosto dos sentidos, é o prazer material. É a vida de quem é muito apegado a esse mundo, a esse corpo, ao gosto dos sentidos. Então, aí Prahlada Maharaja conclui, assim, tal pessoa, esse tipo de pessoa, não consegue compreender que a vida humana se destina só a compreender a verdade absoluta, Deus, e mais nada. E mais nada. Logo, tudo que se faz com essa mentalidade é inutilidade. Mogan Partha Sadjivati. Tal pessoa vive em vão, Arjuna. Isso é uma vida de quem está vivendo em vão. Poxa, será que nós vamos passar a vida em branco? Viver em vão? Aí, como perguntou o Bhakta Rafael hoje de manhã, né? Cadê ele? Ah, tá lá. Não, Prabhu, mas de qualquer maneira, o Krishna não fala que nunca há perda nem diminuição, na próxima vida já não estou fazendo para nascer numa condição melhor e tal. Srila Bhaktivinoda Thakura falou que ele não tinha tanta certeza, mas que pelo menos que ele nascesse como um verme na barriga de um Vaishnava para continuar fazendo serviço, tomando praçada. Será que a gente acha que o que a gente está fazendo está garantindo o nosso próximo nascimento? Não, já vou nascer, continuando o processo, já estou... É muita pretensão, é muita loucura, mano. Lucianan Sahasreshnu Kastin, já te siga aí. Já falou que entre milhares e milhares e milhares de pessoas, talvez uma se interesse por autorrealização, por entendê-lo, por autoconhecimento, por desenvolver o amor adormecido no coração por ele. Agora, dentre esses poucos aí, dificilmente um vai me conhecer de verdade. Krishna falou, só se a gente quiser ignorar o que Krishna fala. Para nós mesmos deliberarmos sobre o nosso destino, sobre o parâmetro que estamos estabelecendo para nós mesmos. Não, o parâmetro é a vida dos acharyas. O parâmetro é a vida da alma liberada. A meta da alma condicionada é se tornar igual à alma liberada. Aí sim, além de nesse esforço nunca haver perda nem diminuição, né, ainda corre-se um grande risco de, na próxima vida, se manter na forma humana e continuar o processo. Aí sim. Mas não que eu estabeleço para mim um mínimo, julgando que pode ser até que eu alcance o máximo. Ué, não é assim. Não é assim. A escadinha é inteirinha dada pelos Vedas. Inteirinha, a escadinha. Evam Pravartitam Chakram. Essa é a escadinha. Essa é a escadinha. Primeiro tem que ser não um ateu, malandro, que só pensa em gosto dos sentidos,
completamente mergulhado em Dhamma e Rajas. Não. Primeiro, não pode ser um ignorante, nem só um apaixonado que só está pensando em gostos, sentidos e opulência material. Tem que ser pelo menos um ser humano centrado, normal, piedoso. Piedoso. Agora, só ser piedoso não basta. Só ser piedoso não basta. Porém, o que Krishna está indicando é que quem se rende a Ele, trabalha para Ele, pensa nele, vive para Ele, sequer tem que se preocupar com piedade mundana. Sequer tem que se preocupar com conhecimento especulativo, filosofia. Sequer tem que se preocupar com a busca do desenvolvimento dos poderes da yoga mística. Não precisa. Prabhupada foi bem claro aqui. O sistema de yoga é planejado de tal modo que as pessoas dotadas de consciência sensorial possam satisfazer seus desejos sem enredarem-se na reação do trabalho que leva ao gozo dos sentidos. Isso aqui significa o quê? Isso aqui significa Savai Punsan Parodharmo Jatu Bhaktira Doksaji Ahaitu Kiya Prati Hata Jadjat Matsu Prasidati. Significa que alguém vai entrar dentro de um processo onde, ao se começar um processo de purificação da existência humana, existe as diferentes contaminações e desejos. Tais pessoas são sakamas. Sakamas. Têm desejos. Mas elas vão satisfazer esses desejos de maneira regrada para irem cada vez mais diminuindo o gozo dos sentidos, até se tornarem nishkamas, sem desejos. Quando elas se tornarem sem desejos, elas estão situadas na bondade. Ahaituki apratihata jadjatmatsu prasidati. Estão satisfeitas, estabelecidas em bondade. Aí, como os seres humanos que estão sob as autoridades imediatas, como líderes, como mestres, como devotos, amigos, e diretamente. Indiretamente, por Krishna, que é o mestre espiritual original. Quem começa a trilhar esse caminho aí e realmente faz esse esforço, Drida Vrata, é determinado nesse caminho, ele persevera. Ao perseverar, Tadarajas Tamudbhavaka Malubadayastyadi, a luxúria vai parando, a loucura vai acabando, as contaminações de ignorância e paixão vão cada vez perdendo mais força. Cheta iritare anavidam citam sattva e prasidati. Ele consegue se fixar nessa bondade, onde existem os ashramas, onde existem as regras e regulações para a purificação das atividades que enredam do gozo dos sentidos. Está situado em bondade. Stitam, fixo. Sattva, sattve, na bondade. Prasidati. Na bondade já existe discriminação, já existe bom senso. Bom senso é sinônimo do modo da bondade.
Então, na bondade, já não tem mais aquele problema de ser um Bhogeshwarya. Bhogeshwarya para Shaktananta para Rita Cheta San. Krishna falou no Bhagavad Gita. Vyavasati Vikabudhi Samaduna Vidyate. Na bondade, quem está dentro de um processo, quem começou e está executando um processo mais elevado, que é compreender que a suprema ocupação para toda a humanidade é servir ao Senhor transcendental, que é o controlador, o dono, o proprietário, o bem-querente de tudo e de todos. Aceitou. Não andou mais na contramão. Aceita as leis, aceita as regras, aceita a autoridade, ouve, segue, está seguindo, está fazendo. Mas, o que Krishna fala nesse verso é que para aqueles que são demasiadamente apegados ao gozo dos sentidos e à opulência material, a determinação resoluta do serviço devocional não ocorre. Por isso que nunca vai compreender a consciência de Krishna. Porque nunca larga a banana. Está sempre segurando. Larga, não larga. Então ele vai entendendo que eu tenho que deixar, tenho que largar a banana. Tem que largar, eu tenho que deixar. Tem que deixar porque eu só vou me dar bem com essa renúncia. Eu só vou encontrar mais paz com essa renúncia. E com paz eu posso fazer alguma coisa. Paz na terra aos homens de boa vontade. Quem não tiver essa boa vontade aí, Tatakarma Pravartana, essa favorabilidade, não vai conseguir. Tem um conto chinês que fala que uma ave de rapina estava levando a presa e tinha um monte atrás dela querendo tomar a presa dela e bicando ela e ela ali sofrendo e sendo depenada e segurando a presa, até que de repente ela largou a presa. Aí foi todo mundo lá em cima da presa e ela voou em paz. Renuncia que vive em paz, renuncia que para de sofrer. É só renunciar que para de sofrer. Quanto mais renúncia, menos sofrimento. Quanto menos desejo e gozo dos sentidos, mais felicidade, mais paz, menos complicação. Mas a gente quer entender isso? Esse que é o problema. Temos que trabalhar a nossa inteligência para a gente poder administrar isso, porque senão não tem avanço nesse caminho. Porque aí a determinação resoluta do vou me render a Krishna não ocorre. Não ocorre. Passa a vida inteira assim, sem renúncia, sem... Logo, passa a vida inteira sem compreender a consciência de Krishna. Passa a vida inteira sem compreender o que tem que ser compreendido. Vedaisha Sarvaira Ram Eva Vedio, Deus, a verdade absoluta. Passa a vida inteira sem alcançar a paz. E sem paz ninguém vai a lugar nenhum. Se não alcançou a paz, não está em bondade. Não está em bondade. E aquelas bobagens todas, puxa, mas eu vou me dedicar a isso e o resto, como é que vai fazer? Puxa, Krishna cansou de explicar. Krishna cansou de explicar. Krishna falou, Ananya, Chintayantaman, Jajana, Parupashate, Teshani, Tyabi, Yuktanam, Yogaksheman, Vahamyahanjman. Para aqueles que estão constantemente devotados, que prestam transcendental serviço amoroso a mim, que se rendem a mim, Arjuna, eu trago tudo que lhe falta e preservo tudo que ele tem. Essa é a proteção que Krishna dá para quem quer se manter na bondade e almejar a bondade pura. Não ter uma vida de inutilidade. Essa é a proteção que Krishna dá. Aí ele fala, Vidyate Vidaya Grantiti Janti Sava Sanchaya. Shanti Chasya Kamani Drishta Evatmanishwari. O grande problema da nossa existência é o nó da existência material que está no coração, Hridaya Granti. Esse nó é desatado pelo próprio Krishna quando nós acreditamos nas palavras de Krishna que são assim a essência de todos os Vedas, o Bhagavatam, o Bhagavad Gita, o Shri Chaitanya Charitamrita, conhecimento pós-graduado da verdade absoluta, do amor por Deus.
Quando nós aceitamos isso e com muita determinação vamos em frente nesse caminho, só por se fazer essa tentativa, o próprio Krishna desata esse nó que tem no coração, que não deixa a gente largar os nossos apegos, que são sempre a causa do nosso sofrimento, a nossa identificação corpórea, o nosso desejo de gratificação dos sentidos, que é, na verdade, completamente incompatível com a alma, mas nós achamos que tem a ver. Nós achamos que tem a ver. A alma não tem nada a ver com isso. A alma não tem nada a ver com isso, A alma é Satitananda, eterna, não morre, Chit, completamente iluminada, cheia de conhecimento verdadeiro, não é ignorante. E Ananda, Anandamaya Vyasa, feliz por natureza, não pode ficar sofrendo, tomando remédio para depressão, não pode tentar suicídio por frustração, não, isso não tem nada, isso não é natural de quem tem conhecimento da alma. Não é, isso tem alguma coisa errada aí. Não é natural. Então, a única maneira de abandonar uma vida de inutilidade é compreender as coisas como elas são e agir da maneira correta. Aí, estando fixo em bondade, Drishta, Evatmanishwari, estando fixo em bondade, com certeza vai se começar a experimentar atividades concernentes à transcendência, à bondade pura. Evam Prasanna Manasu Bhagavat Bhakti Yogataha Bhagavat Tattva Vigyana Mukta Sangha Sajayate. Ao se manter Dridhavrata fixo nesse caminho, ao não se desviar para nada, Krishna não fala Manchadyo Vebicharena, Bhakti Yogena Sevate Sagunansa Bhakti Chaitam Brahmabuya Kalpate. Começa a fazer serviço devocional, já para a influência de bondade, paixão e ignorância de imediato e se situa numa posição de transcendência. Se não se cair em nenhuma circunstância, infelizmente o nosso Jambavan Maharaj caiu, parou. Mas se não se cair em nenhuma circunstância, já está transcendentalmente situado, se mantém transcendentalmente situado, abandona esse corpo transcendentalmente situado, abandona esse corpo já liberado. Mukta Sangha Sajayate, não existe mais influência de consciência corpórea, de atividades de gosto dos sentidos. Não existe mais. Mas por quê? Porque os sentidos todos foram espiritualizados, foram vivificados pela potência da relação amorosa com Krishna, pela potência da ocupação em transcendental serviço amoroso a Krishna, de maneira ininterrupta e motivada, só querendo servir mesmo, só isso. Então essa compreensão é a compreensão de Deus científica. Científica. E essa é uma experiência no relacionamento com Deus científica, livre de qualquer especulação, invenção mental, especulação seca, e livre de bondade mundana, sentimentalismo barato, religiosidade do Dalai Lama. Oh, Deus, é muito bom, vocês estão todos em paz, fiquem todos em paz. Isso aí, que é isso? O que é isso aí? Que paz é essa? Que paz é essa? Hã? Quando eu era moleque tinha um padre, aliás um padre holandês que veio da Europa, né? E era o chefão lá em Pirajuí, o dono da rádio para variar, né? Vaticano, era o dono da rádio da cidade, né? E era uma pessoa assim que todo mundo ficava assim, nossa, como muito boa. Era já um senhorzinho, Padre João, era João não sei o que lá, não lembro mais, um desses números aí, né? E ele era assim, super bonzinho.
E tinha um programa na rádio que ele sempre falava e organizava a quermesse para coletar para a igreja, aquela história toda lá. E ele era muito bonzinho, muito bonzinho mesmo. E quando ele ia fazer a quermesse, ele sempre, o dono da rádio, né, ele fazia o programa dele lá antes da hora da Ave Maria e falava, eu lembro que isso foi gravado para mim, eu era criança. E ele falava: tragam franguinhos, vocês podem trazer franguinhos para organizar a quermesse, tragam franguinhos. Era para trazer frangos, para fazer coxinha, para fazer... essa é bondade. Completamente coberta por ignorância. Então, poxa, será que nós vamos viver confundidos com esse tipo de ignorância grosseira? Não, para a gente pelo menos tem que ser, né? Inadmissível qualquer tipo de confusão mental assim, gente, inadmissível. Esse conhecimento que a gente tem é algo que é a última palavra em conhecimento. E nós vamos ficar assim, continuando sem ver a cor da bola, mesmo com todo esse conhecimento? Não é possível. Não é possível. Então, isso aqui é uma escadinha. Claro que para quem é um ateu, bobo, é melhor ele ser piedoso. Claro que para quem é piedoso, é melhor ele se esmerar cada vez mais na caridade dele, para ser uma caridade cada vez mais livre de ignorância e paixão. Uma caridade pura, uma bondade pura. Mas bondade só consegue ser bom mesmo para tudo e para todos. Suridam Savaderinan, Kri Krishna o Suridam Savabhutanam. Quem for bom para com Deus, quem for favorável para com Deus, quem tiver amor por Deus. Ou então Jesus Cristo mentiu? O amor a Deus acima de todas as coisas. Depois vamos conseguir amar ao próximo como a nós mesmos. Senão nós falamos que somos muito bonzinhos, nós queremos franguinhos para fazer quermesse, fazer coxinha e coletar para a igreja. Essa é a mentalidade. Essa é a realização. Não. Vidya Vinaya Sampane Brahmaniga Vihasinisho Nityava Sopakecha Pandita Samadashinaha. Nós temos que ter visão de igualdade e equanimidade verdadeira. Nós temos que ver que todos são almas espirituais, que todos são, como almas espirituais, amantes eternos de Krishna, e que todos estão sofrendo e enredados, não importa o corpo que esteja, não importa o status. Todos estão precisando sair da ignorância. É essa a visão de um Vaishnava verdadeiro, de alguém que está entendendo as coisas como elas são, de alguém que está vendo as coisas com os olhos do conhecimento. Porque qualquer outra coisa é bobagem. Os Vedas prescrevem tudo. Até ritual para comer carne, para quem não consegue viver sem comer carne. Mas não é porque os Vedas prescrevem que é isso que você deve fazer. Não é. Mas hoje em dia a gente ouve muito isso. A gente ouve muito isso. Ou então aquela velha história de... Porque na Índia, e a Índia? Na Índia, quando o Sr. Chaitanya começou o movimento de Sankirtan dele lá, ele estava tão decepcionado que ele não acreditava no que estava acontecendo ali em volta dele. Se naquela época a ignorância já era daquele tamanho, imaginem hoje. A alma liberada não traz o conhecimento da Índia, não. Traz o conhecimento do mundo espiritual. Do mundo espiritual, não é da Índia. A alma liberada
quando fala sempre sobre as glórias de Krishna, fala sempre de Krishna. Não fala como os indianos, não, deles próprios, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Capotinagem. Qualquer coisa que vai falar, sempre o eu, catar, eu, ou se tem alguém falando, depois ele entra e conclui para mostrar, então, agora eu estou fechando. Assim, essa é a mentalidade na Índia. Então, Prabhupada nunca foi assim, não é assim. Prabhupada o tempo inteiro só falou dos acharyas prévios e de Krishna, nunca falou dele, nunca se colocou no centro de... Se vê alguém se colocando no centro e falando, sai fora porque cabotino, sai fora, perda de tempo. É assim que se reconhece quem está passando a verdade. Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu catar, tem Rai que gosta, né? Mas cabotino. O senhor pode esclarecer uma palavrinha que o Prabhupada estava lendo hoje? Eu não consigo compreender a palavra Ivrita Guni, Vrite. Então, como o significado do Bhagavata, né? Que ele é de capa amarela. E a outra pergunta é... Tama, Guna e o quê? Não, Ivrita, Guna, Vrite. O senhor pode explicar um pouquinho para nós, por favor? Quem sou eu? Não sou leigo em sânscrito, não sei nada de sânscrito, só sei repetir o que Prabhupada falou, Deva. Sei nada. Entendo nada de sânscrito, de palavras, eu só sei repetir o que Prabhupada falou, só isso. Sei nada. Sou um zero à esquerda. Né? Tudo que eu falei aqui, até agora, foi só o que eu ouvi emanar da boca de lótus de Srila Prabhupada. Mais nada. Tudo que eu falei aqui, eu não sei de nada. Só estou repetindo o que Prabhupada fala. Só isso. E estou só tentando colocar em prática o que Prabhupada estabeleceu, é só isso, mais nada. De resto, não sei nada, não tenho comportamento nenhum, só sei fazer isso. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada aqui.